bem, se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Zacarias. No livro de Zacarias, do capítulo 9. Livro do profeta Zacarias, profeta menor, né? No capítulo 9. Esperar você achar. Capítulo 9, versículo 8. Zacarias 9, 8. Diz o seguinte: acampar-me-ei ao redor da minha casa, para o quê? Para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Amém? Graças a Deus, podemos assentar. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus, e quero falar dessa profecia que foi dada praticamente em todo o capítulo 9. Uma profecia que foi dada ao povo de Deus 200 anos antes de acontecer. Veja a mesma coisa. 200 anos antes de acontecer essa profecia, Deus falou através do profeta Zacarias. A profecia falava sobre quem? A profecia falava sobre o Alexandre, o Grande, o grego que foi um grande dominador, um grande conquistador. Já fizeram até filme dele. E essa profecia foi dada falando exatamente sobre o domínio que o Alexandre o Grande ia exercer sobre os filisteus, sobre Tiro e Sidom e aquelas regiões. E Deus já estava previamente falando através dos profetas que o povo de Deus ia guardar as suas casas e que essa invasão não ia chegar em Jerusalém, como de fato não chegou, pelo que se tem conhecimento, porque isso aí, inclusive, é história. Flávio Joséfo falou sobre isso, conta essa história, ele viveu esse momento. E Deus, então, 200 anos antes, já preveniu, né, que tal fato não alcançaria a terra do povo de Deus, porque Deus já estava exercendo a sua proteção sobre a sua cidade, sobre o seu povo, e que as pessoas, então, deveriam, sem dúvida alguma, guardar a sua casa. Amém? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite, não especificamente sobre a história do Alexandre, com respeito a essas conquistas, mas quero falar sobre defender casa mesmo. Vejam bem, quando Deus precisava alertar o seu povo sobre qualquer ameaça que poderia vir sobre exatamente as cidades de Judá, comumente Deus usava profetas para poder apregoar conserto no meio do povo. Deus tinha uma preocupação grande de começar a usar os profetas, e esses profetas começavam a pregar e começavam a falar, e toda a intenção de Deus era exatamente levar as pessoas a um conserto, levar as pessoas a uma tomada de posição, levar as pessoas a um posicionamento de consciência com respeito à vontade de Deus, com respeito àquilo que Deus estava querendo. Sempre que Deus vê que qualquer situação possa vir sobre a nossa vida, que vai nos causar dores, ou que vai nos causar angústias, ou que vai nos causar sofrimentos, uma das ações de Deus muito comum é começar então a usar pessoas para falar para a gente. Deus não permite que você passe por situações de pressões, ou de dificuldades, ou de dores, se antes você ser simplesmente avisado por Ele. E Ele tenta então muitas vezes avisar, e na maioria das vezes, quando Deus sinaliza para nós, Ele faz isso com o intuito de que haja conserto em nossas vidas, que haja acerto com Ele, que venhamos minimizar as situações que realmente estamos esperando como luta sobre nós, através então de uma forma muito simples, ensinada pela palavra. É quando você se submete, quando você se humilha, deixa Deus predominar sobre a sua vida, e quando você se submete, Deus geralmente ameniza as tuas dores. Diga glória a Deus. Pelo menos foi isso que Ele fez com a cidade de Nínive. O povo se humilhou,
o rei se humilhou, todo mundo se humilhou, e Deus então deu livramento, e não aconteceu aquilo que o profeta Jonas foi avisar para aquele povo. Em pleno século 21, na época em que nós estamos vivendo, da secularização, que é esse tempo que nós estamos vivendo hoje, Deus continua agindo da mesma forma. Tudo sinaliza em nossas vidas, tudo sinaliza para nós. Deus não deixa você ficar sem obter um tipo de sinalizador nas suas vidas, preconizando simplesmente o que está para acontecer ou o que pode acontecer. Você pode perceber isso, que os sinalizadores de Deus, eles são constantes. Quando você namora com um rapaz, e esse rapaz não vai ser um bom marido, ele começa a sinalizar desde o namoro, desde o noivado. Sinalizadores são dados para você, e se você é servo de Deus ou serva de Deus, Deus procura exatamente fazer com que você perceba que Ele sinaliza, que Ele está mostrando que, pelos sinalizadores, que se você chegar ao casamento, você vai chorar, vai derramar lágrimas, vai sofrer, e às vezes as pessoas insistem, pagam para ver, e depois começam a sofrer, mas Deus antes sinalizou. Quando uma pessoa está para ter um infarto do miocárdio, uma série de sinalizadores chamam a atenção da pessoa. É a dor no peito, é o amortecimento do braço, e há uns sinalizadores que vai simplesmente mostrando que alguma coisa está prestes a acontecer. E na vida não é diferente. Deus costuma também sinalizar para nós e mostrar para nós: olha, é necessário que haja conserto, é necessário que você se submeta, é necessário então que você pare para ouvir o que eu falo a você, é necessário então que você entenda que eu estou no controle da sua vida, e por estar no controle da sua vida, eu aviso você, eu uso pessoas para falar para você, eu falo com você através de pregações, eu falo com você através dos profetas, eu digo que não estou satisfeito, explico para você que o caminho é arriscado, que é perigoso, e Deus então sempre sinaliza, por quê? Porque Ele ama você, Ele ama-me, Ele ama todos nós. Ele não quer que você se esborrache de qualquer jeito, mas Ele procura avisar você de que mesmo quando você está ameaçado por uma situação, sempre há saída quando há conserto, quando há acerto com Deus e submissão a Deus. E o povo de Deus estava nessa expectativa. Por quê? Porque o Alexandre o Grande chegou em Tiro e Sidom, ou em Tiro, muito especialmente, que era uma ilha, que hoje é o Líbano, e lá ele chegou, dominou tudo. Durante 7 meses, ele conseguiu dominar uma cidade que era considerada inexpugnável, e Deus estava usando aquilo para poder estabelecer um conserto até com aquele povo. Deus permitiu que Alexandre o Grande dominasse a cidade dos filisteus. Eles, o exército de Alexandre, invadiu aquela cidade que ficava exatamente na terra dos filisteus. Deixa eu ver, eu anotei o nome da cidade aqui, mas eu também não estou conseguindo achar. Está aqui, achei. Ascalon, Gaza e Ecrim. Deus permitiu então que dominasse tudo, e Deus até falou que aquele domínio ia fazer com que o remanescente que ia sobrar dos filisteus ia se tornar prosélitos, como de fato aconteceu, segundo o que fala o próprio historiador Joséfo, com respeito àquilo que Deus fez, que Deus queria conserto. E Deus chegou com o seu povo e deixou bem claro através do profeta: olha, aqui não vai entrar, ele não vai dominar a cidade de Jerusalém. Fiquem de prontidão contra as forças militantes, porque aqui não entra. Vocês podem guardar a casa de vocês, porque o mal não vai se sobrepor a vocês. Vocês podem guardar a residência de vocês, a cidade de vocês, porque Deus está com vocês, e Deus já projetou um livramento para que o inimigo e as forças militantes não prevaleçam. Diga glória a Deus. É verdade que o Alexandre era simpatizante do povo de Deus, e diz a palavra de Deus que realmente isso não aconteceu.
Agora, o que é que nós podemos aprender com essa passagem da Bíblia? É que ainda existem forças militantes que tentam tomar o nosso lar e tomar a nossa casa, como nesse texto. Só que as forças militantes hoje, elas não são visíveis. Como disse o apóstolo São Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue que se estabelece a nossa guerra e a nossa luta. Quando ele disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ele queria deixar bem claro para todos nós que nós hoje não lutamos contra uma pessoa física. Nós hoje não lutamos contra uma pessoa que tem um corpo semelhante ao nosso, que tenha sangue correndo nas veias e que possa então ser percebido nos seus ataques, ou ser visto na forma como ataca. Nos dias atuais, a maneira então que o inimigo armou estratégias para tentar minar a nossa casa, para tentar minar a tua família, são estratégias totalmente ardilosas que começam a entrar de uma maneira tão sutil e começam então a estabelecer domínio sobre a nossa casa, estabelecer domínio sobre a nossa família, e quando menos percebemos, muitas vezes a nossa casa está totalmente dominada. Por quê? Porque a força militante hoje, ela não é perceptível, você não consegue ver com os seus olhos. A força militante hoje que se levanta não tem um corpo físico, não tem sangue correndo nas veias, mas são poderes, segundo o apóstolo São Paulo, são potestades, são governos espirituais que vêm e que tentam estabelecer domínio, e você de alguma forma tem que se posicionar para poder defender a sua casa, como lemos no texto. Como é que o inimigo tem procurado atingir as casas das pessoas hoje? Ele tem muitas armas. Ele usa a arma do álcool. Quantas casas estão minadas por causa do álcool? Quantas casas estão totalmente atingidas porque o chefe de família se tornou dependente do álcool? E por causa do álcool tem maltratado toda a família, tem minado a sua casa, tem fragilizado os seus familiares, e gerando um domínio que fragiliza todos dentro de casa. Quantas pessoas estão sendo fragilizadas por causa do álcool dentro da sua própria casa? São armas espirituais que o inimigo tem usado hoje. Hoje ele não vem como nessa época em que Deus preveniu através do profeta Zacarias, com navios, com espadas, com lanças, para exercer domínio sobre as casas e fazer o povo escravo. A forma que o inimigo usou nessa época em que vivemos, no século 21, na secularização, é uma forma muito sutil. Ele não vem mais de navio e não vem com espada, mas ele vem estabelecendo formas de domínio que chegam sutilmente dentro de uma casa, dentro de um lar, como o álcool, como as drogas, que tem destruído, que tem praticamente fragilizado milhões e milhões de famílias. É dessa forma que ele tem entrado. Ele tem entrado de uma maneira sutil para atingir a nossa casa e atingir o nosso lar, gerando desentendimento, gerando grosserias e patologias que dominam pessoas, que às vezes tornam as pessoas dentro de casa intoleráveis, de difíceis convivências, de difíceis relacionamentos. Pessoas que estão doentes e desestruturam toda uma convivência familiar, pela sua própria desestrutura emocional, por desequilíbrio, por agressividade, por violência, por falta de humildade, por falta de entendimento. E essas são formas então que o inimigo vem hoje para tentar atingir uma casa, usando pessoas, fazendo das próprias pessoas um instrumento para poder minar a casa, para poder minar a família, para poder minar um lar. É assim que ele age. De repente você está aqui nesta noite e pode ficar com a cabeça pensando e pensando. Quem sabe você consegue perceber como é que o inimigo tem tentado minar a tua casa. Como é que ele tem se levantado?
Como é que ele tem agido para poder atingir teu lar? O que é que ele tem feito? Ele tem usado a sedução externa para criar isso? Ele já está conseguindo por esse meio? Qual é a maneira então que ele tem usado para tentar desestruturar a tua casa e exercer domínio sobre a tua casa? É fazendo com que os seus filhos sejam influenciados pelas más companhias, a ponto então de se influenciar por outros conselhos que não sejam os seus, por outras orientações que não sejam as suas, e consequentemente você percebe que perdeu o controle, que perdeu o domínio, e consequentemente perdeu os filhos também. Ele tem inúmeras formas de agir, de exercer domínio, de perturbar, de operar, de vir e exercer uma situação de total controle sobre as nossas casas. Mas, assim mesmo como o profeta Zacarias, falando por Deus, disse ao povo: defendam a sua casa, defendam o seu lar, para que as forças militantes não cheguem aqui e não passe pela tua casa, não passe pelo teu lar. Da mesma forma você pode exercer essa defesa e simplesmente exercer um verdadeiro combate contra as forças militantes que se levantam. Por quê? Porque hoje você tem condições de fazer isso, não com as armas convencionais, mas com as armas espirituais, sob a ordem do seu comandante. E a ordem do seu comandante é crucial para que você vença as forças militantes. E você tem que entender que o seu comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia! Era isso que Deus queria falar. Guardar a sua casa. Como é que você pode guardar a sua casa, irmão? É não deixando o inimigo ter espaço dentro. É estando atento, como chefe de família, como pai, como mãe, e dizer: aqui em casa não. Amém? É não ser um pai relapso, não ser uma mãe relapsa, mas acima de tudo observar seus filhos, para não deixar com que eles sejam influenciados por forças externas, que não seja a influência sua, dada pelo direcionamento de Deus. Mas às vezes nós perdemos essa visão e perdemos essa preocupação de controle sobre a casa. Por quê? Porque nessa época que vivemos da secularização, todo mundo está preocupado com uma coisa: trabalhar, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro, para poder estabelecer um padrão de vida da qual nós somos exigidos, socialmente falando. E parece assim que aquilo que é relevante com respeito à vida familiar está unicamente nas conquistas dos bens de consumos e de um padrão de vida extremamente elevado, e muitas vezes os valores não se estabelecem, os valores realmente influenciados pela palavra, porque nos falta tempo para poder estabelecer esses valores na nossa casa, na nossa família, e isso faz com que ficamos totalmente desguarnecidos. Porque os valores estabelecidos pela palavra e os valores estabelecidos por Deus, eles servem simplesmente para blindar a nossa casa, blindar o nosso lar. Quando você cria seus filhos dentro da palavra, quando você se preocupa de estabelecer na sua casa uma influência de Deus sobre a sua família, uma influência da palavra de Deus como regra de conduta, como regra de vida, você gera uma blindagem, uma proteção para a tua casa, onde as forças militantes espirituais não conseguem penetrar, unicamente porque sabem que ali existe uma força que predomina para poder influenciar a todos, que é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Olha, hoje nós temos que mudar essa estratégia. A estratégia tem que ser muito espiritual hoje, irmãos, que os tempos são outros. Menino hoje de 10 anos, se bobear, sabe mais coisas do que você quando tinha 15 ou 16 ou 17, não é? No advento da internet, todo mundo tem acesso a todo tipo de informação, até os pequenos. Seus netos, os meus netos, mexem na internet melhor do que eu. Eles me ensinam a mexer às vezes, quando eu não estou sabendo mexer. Você está me entendendo?
E às vezes, nós perdemos o controle. E quem começa a educar nossos filhos é a internet. Quem começa a educar nossos filhos é a Rede Globo. Ou os outros canais de televisão, que não são muito diferentes das propostas que tem. E os ensinamentos começaram, não tem nada a ver não. Tem nada a ver. Ser homossexual é uma coisa muito bonita. Nós vimos esses dias agora o debate no programa do Bial. Aquela atriz que foi casada com a Glória Pires, falando que ela não tinha problema nenhum, que ela queria que os filhos dela amassem. Se as meninas quisessem amar meninas e namorar com meninas e se relacionar com meninas, que não tinha problema nenhum. Se os meninos quisessem amar outro menino e se relacionar com meninos, que não tem problema nenhum. Só que na minha concepção tem. Por quê? Porque a minha referência de comportamento, de atitude, não é a referência que estabelece o padrão Globo de qualidades. A minha referência de conduta de vida com Deus é a referência que é estabelecida pela palavra do meu Deus. Diga glória a Deus. Pela Bíblia. Essa é a minha referência. Porque senão você perde a referência das coisas. Perde a referência de uma conduta. Não tenho nada contra as pessoas que têm as suas escolhas, as suas preferências. Eu não sou homofóbico e nunca vou ser. Eu sou de amar o ser humano, independente dos problemas que ele possa ter ou das dificuldades que ele tenha. Mas o que eu quero dizer para vocês, que se nós somos de Deus, nós somos de Deus. Diga a glória de Deus. E se somos de Deus, nós não somos conduzidos pelo nosso achismo, por aquilo que achamos, ou por aquilo que nós estabelecemos como regra pessoal para nós mesmos. Se nós somos de Deus, nós somos levados e dirigidos pela palavra de Deus. Diga glória a Deus. Porque na hora em que eu me submeto para ser cristão, para ser seguidor de Jesus, eu entendo que eu me submeti, por quê? Porque eu entendo que a regra estabelecida pelo Deus que eu quero servir, serve de base para a minha orientação e para o meu estilo de vida. Diga glória a Deus. Então eu sou seguidor de Jesus. E quando eu digo que sou seguidor de Jesus ou de Deus, eu não tenho que fazer aquilo que eu quero, eu tenho que fazer aquilo que o meu Deus me manda fazer. Diga glória a Deus. Isso é o princípio da fé, da regra cristã, daquele que serve a Deus. Não tem mistério. E com respeito a essa questão de dominar a casa, dominar a família, os meios espirituais são muito sutis mesmo. E se você não ficar esperto, você perde totalmente o controle. Você tem que proteger a sua casa, como falou Zacarias. Você tem que proteger o seu lar, como falou Zacarias, para que as forças dominantes não prevaleçam. Porque se existe uma coisa que o diabo respeita, que as forças espirituais malignas respeitam, é quando eles entram em uma casa e percebem que lá naquela casa tem um homem de Deus e tem uma mulher de Deus. Diga glória a Deus. Porque quando ele percebe que tem um homem de Deus naquela casa ou uma mulher de Deus, ele sabe que o domínio não vai ser fácil. Por quê? Porque para poder exercer domínio, ele vai ter que passar por aquele homem de Deus ou por aquela mulher de Deus. E para poder passar sobre aquele homem de Deus e sobre aquela mulher de Deus, ele vai ter que passar por cima do próprio Deus, a quem aquela mulher de Deus e aquele homem de Deus serve. E quando ele percebe isso, ele recua. Por que ele recua? Porque ele sabe que não dá para superar o Todo-Poderoso, aquele que domina a nossa casa, o nosso lar e a nossa família. Não dá para superar. Então nesta noite, irmãos, pegue essa palavra do Zacarias, estabeleça como uma visão de defesa e até de contra-ataque estabelecido pela própria palavra de Deus, para que você não perca a sua casa, para que você não perca o seu lar, para que você não perca a sua família para as forças dominantes. Naquela época, quando falou Zacarias, se tratava de uma guerra convencional, mas hoje, em pleno século 21, a guerra é totalmente espiritual. A guerra é das ideias, é do posicionamento espiritual que você tem que manter.
E eu digo para você, se você deixar que Jesus Cristo exerça comando sobre você, e se você deixar que Jesus Cristo exerça comando sobre a sua casa, jamais o inimigo vai superar a sua família, jamais o inimigo vai dominar a sua casa. Por quê? Porque Jesus Cristo não perde uma e nem empata, ele ganha todas. Por isso a Bíblia diz que ele é todo poderoso, é todo poderoso. E nesta noite, você que está aqui, que veio orar pelo seu lar, que veio orar pela sua casa, se posicione. Você que veio para o culto da família, se posicione. Se coloque diante de Deus e acredite no domínio de Deus, daquilo que Deus pode fazer. Você não pode descuidar, não pode ficar desatento, mas guarde a sua casa, proteja a sua casa usando as armas espirituais ensinadas pela palavra de Deus. Amém? Pense nisso e que Deus possa te abençoar, não somente você, mas abençoar a sua casa e abençoar toda a sua família, no nome de Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Agora eu espero que você entre em contato conosco, a fazermos oração em favor da sua vida. Você pode ligar nos telefones que estão aí na tela, pode também passar um e-mail que nós estaremos respondendo para você e ajudando você com o nosso ministério, tá certo? E visite a Igreja Quadrangular, que fica na rua Redondo Correia 355, no bairro do Monte Castelo. Estamos esperando você lá. Temos sempre cultos às quartas, sextas e domingos, e você é o nosso convidado. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que me assiste neste momento. Te peço a Deus que seja repreendido toda e qualquer opressão, perturbação, problemas, embaraços, atrapalhos. Que o Senhor Deus alcance essas pessoas com o seu poder, com os seus milagres. Que esses lares sejam abençoados, que essas famílias sejam abençoadas e que todos tenham a bênção de Deus, a vitória de Deus em suas vidas. No nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Tá bom? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,